testes da Covid-19 por dia. E as últimas homenagens ao bispo que dedicou a vida aos mais pobres. O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renunciou ao cargo hoje. A saída acontece em meio a protestos contra o governo depois da mega explosão na semana passada no porto da capital Beirute. As ruas de Beirute tiveram hoje mais um dia de protestos intensos. Houve confronto entre manifestantes e policiais. A multidão usou pedras e a polícia gás lacrimogênio para dispersar as pessoas. A cidade está assim desde a explosão no porto, na semana passada, que tirou a vida de pelo menos 200 pessoas e deixou mais de 6 mil feridos. Foi nesse clima tenso que o primeiro-ministro anunciou a saída do cargo. Hassan Diab atribuiu a mega explosão no porto a causas políticas. Ele disse que a detonação do nitrato de amônio que estava no armazém foi resultado de corrupção endêmica e afirmou que está dando um passo para trás para ficar ao lado do povo e lutar por mudanças. Saem o primeiro-ministro e toda a equipe do governo. Muitos já tinham pedido demissão ao longo da semana passada. Ao caos de Beirute se soma a grave crise econômica do país, a pior em décadas. Antes de deixar o cargo, Hassan encaminhou a investigação da explosão a um Conselho Judicial Supremo, que trata de casos de segurança nacional. O governo também investiga a explosão e trabalha com duas hipóteses: negligência e interferência externa. O Brasil tem a maior comunidade libanesa do mundo. São cerca de 10 milhões de pessoas, mais que o dobro da população do próprio Líbano. Para ajudar as vítimas e reconstruir a capital Beirute, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira lançou uma campanha de arrecadação de donativos que tem a participação da Cruz Vermelha. As informações estão nos números que aparecem aí na sua tela. Alunos da rede pública de Manaus voltaram hoje à sala de aula. O retorno começou pelos estudantes do ensino médio e seguindo uma série de recomendações. O Amazonas é o primeiro estado a retomar as aulas presenciais. Veja agora como foi essa volta na reportagem da TV Encontro das Águas, afiliada da TV Brasil. Há 5 meses, Larissa não tinha contato com os colegas da sala de aula. Hoje, retornando às atividades presenciais de forma híbrida, ela conta o quanto sentiu falta da escola e do contato com o professor. A saudade aperta, né? Porque metade dos meus amigos estão em outra turma, estão no outro bloco, então fica meio difícil manter esse contato todo com eles. O Amazonas é o primeiro estado do Brasil a retornar com as atividades presenciais após o período de isolamento. A sala de aula fica assim, com 50% da capacidade e com todos usando máscaras. Foi feito um trabalho que coadunou o esforço de mais de 100 técnicos na construção desse plano, que é um plano que se sustenta em um eixo pedagógico muito sólido, um eixo de cuidados com a saúde. Para a volta às aulas, os servidores da educação receberam cursos de capacitação com foco na monitoria e execução dos protocolos de segurança. Este professor aprovou o retorno das aulas e conta que se sentiu mais seguro ao constatar a adoção das medidas de segurança. Para nós professores, a gente sempre está aquele receio, mas como a escola está bem sinalizada, com todas as informações de distanciamento social, álcool em gel disponível dentro das salas de aula, nos corredores, todas as estruturas, as pedagogas, as coordenadoras estão vindo nas salas, fazer as instruções, nós mesmos estamos instruindo a todos eles, a gente se sente um pouquinho mais à vontade. As aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental também de Manaus recomeçam daqui a 2 semanas. No interior do estado, ainda não há previsão de retorno. E à medida que as aulas presenciais são retomadas, os especialistas discutem como deve ser o comportamento das crianças na hora de atividades físicas, como as brincadeiras durante o recreio e as aulas de educação física. Se o isolamento foi difícil, a retomada não é nada fácil, principalmente quando se trata de crianças. Com a possível volta das aulas presenciais, começam também as atividades físicas. Como preservar os alunos durante as brincadeiras no recreio e nas aulas de educação física? A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma nota de alerta com orientações para pais e professores. Os professores de educação física, por exemplo, eles podem partir para modalidades esportivas que evitem o coletivo, né? Por exemplo, a capoeira
existe a yoga. Patrícia Valença é professora de educação física. Ao mesmo tempo que sabe da importância do esporte, também se preocupa com esse novo momento. Os cuidados que precisam ser tomados com o retorno da atividade física é principalmente a higienização, o distanciamento. O local que você vai praticar essa atividade física, ele precisa ser seguro nesse sentido. Por todo o Brasil, governadores e prefeitos ainda estão definindo as datas para o retorno das aulas presenciais. Professores e donos de escolas também estão debatendo o assunto. Diante desse cenário de incertezas e riscos, no final da história, os pais e mães serão os responsáveis por decidir se vão deixar os filhos voltar ou não. Eu não vou enviá-los por enquanto. Eu não me sinto nem um pouco segura. Eles são muito novos, não têm consciência que não pode botar a mão nas coisas, depois botar no rosto, na boca, que não pode abraçar os amiguinhos, fazer carinho, brincar junto. Entendeu? Eles são muito novos, eles não conseguem usar a máscara durante muito tempo. Em São Paulo, o governo anunciou que mais de 70 milhões de reais foram disponibilizados para microempreendedores por causa da crise gerada pela pandemia. Da capital paulista, ao vivo, a repórter Anne Zanetti conta os detalhes pra gente. Oi, Anne, boa noite. Olá, Paulo, boa noite a você e a todos. Esse valor ele vai ser disponibilizado em 2 linhas de crédito. Uma para empreendedores informais e produtores rurais sem CNPJ e a outra para os que têm MEIs e CNPJ. E depois de 2 semanas de queda no número de mortes, São Paulo voltou a ter um aumento de 13,5% nos óbitos na última semana. Índice considerado estável pela Secretaria de Saúde. E uma pesquisa divulgada hoje pela Prefeitura e Universidade de São Paulo aponta que cerca de 18% da população adulta aqui da capital, o que equivale a 1,5 milhão de pessoas, teve contato com o vírus. Os pesquisadores acreditam que a pior fase da pandemia aqui na cidade já passou. Ao todo, são mais de 628 mil casos confirmados. 25.151 pessoas morreram e mais de 426 mil se recuperaram. E no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella disse que pensa numa forma de liberar a areia da praia só para quem reservar o espaço antes. Os destaques com a repórter Flávia Grossi. Boa noite, Flávia. Oi, Anne, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Foi uma decisão bastante polêmica do prefeito Marcelo Crivella. A gente já informou aqui no Repórter Brasil que o banho de mar está liberado aqui no Rio de Janeiro, mas a permanência na areia para o banho de sol está proibida. Então, o que os banhistas estavam fazendo? Eles se refrescavam no mar, mas continuavam na areia. Então, para tentar evitar essa aglomeração, o prefeito Marcelo Crivella anunciou hoje que as pessoas vão ter que reservar o trecho de areia por meio de um aplicativo. Mas ele não informou os detalhes dessa operação, como será essa demarcação da areia, nem como será a fiscalização, já que a cidade do Rio tem mais de 70 quilômetros de extensão em praia. Essas informações serão divulgadas ao longo da semana. Por outro lado, a Prefeitura autorizou hoje o funcionamento de cursinhos particulares e a realização de congressos e seminários. A gente atualiza agora os dados da pandemia em todo o estado. São mais de 180 mil casos confirmados, 14.108 mortes e mais de 161 mil recuperados. Paulo. Obrigado, Flávia. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 101.752 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora está aqui o número exato: 703 pessoas morreram só nas últimas 24 horas. Além disso, são 3.057.470 casos confirmados até aqui, 22.048 nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde, 2.163.812 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou hoje da inauguração de um laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que aumenta a capacidade brasileira de testes da Covid-19. A cerimônia de inauguração da unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19 na Fiocruz começou com um minuto de silêncio para homenagear as vítimas do coronavírus.
O novo laboratório ocupa uma área de aproximadamente 2.400 metros quadrados e foi construído numa parceria do governo federal com a iniciativa privada. O custo total para a implantação da unidade ficou em R$200 milhões. 350 profissionais vão trabalhar no laboratório, que tem capacidade para funcionar a semana inteira, de forma integral, e processar diariamente até 15 mil testes moleculares da Covid-19. O teste molecular é considerado mais completo e eficiente, porque consegue detectar o material genético do coronavírus. O exame é realizado com um cotonete, que coleta amostras do nariz e da garganta. Sabemos que entre as estratégias para o enfrentamento a esta pandemia, a política de testagem, a capacidade de testagem é fundamental hoje e em todas as etapas. Ainda no mês de agosto, a Fiocruz vai inaugurar uma nova unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19, que vai ter a capacidade para processar até 10 mil testes por dia. Ela vai funcionar no estado do Ceará para atender a região nordeste do país. Segundo o ministro interino da Saúde, os testes são fundamentais para descobrir precocemente a doença e iniciar o tratamento de forma mais rápida e eficaz. Parar o sangramento é diagnóstico precoce, tratamento imediato, compreensão do suporte ventilatório antes da UTI. Já a Organização Mundial da Saúde alertou hoje para a sobrecarga do sistema de saúde brasileiro por causa da pandemia. De acordo com Mike Ryan, diretor da organização, o Brasil já tem mais de 80% das unidades de terapia intensiva ocupadas. Ryan ressaltou ainda que, embora a curva do país pareça estar se achatando, a taxa de contágio é muito alta, o que mostra que a doença ainda está se espalhando. E o Brasil não é o único país que preocupa a OMS. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, alertou hoje que há um vasto déficit global em relação aos recursos necessários para combater a doença. E voltou a defender que o melhor caminho é preparar os sistemas de saúde e fazer o isolamento social. Minha mensagem é cristalina. Suprimam, suprimam, suprimam o vírus. Se suprimirmos o vírus com efetividade, nós poderemos reabrir as sociedades em segurança, disse Adhanom. Em Belarus, a oposição declarou hoje não reconhecer o resultado das eleições do último fim de semana, em que o atual presidente Alexander Lukashenko teria sido reeleito com 80% dos votos. Militantes contrários a Lukashenko se manifestaram durante a madrugada e acusam o mandatário de ter fraudado o pleito. As Ilhas Maurício, no Oceano Índico, declararam um estado de emergência depois que um navio cargueiro japonês vazou aproximadamente 1.000 toneladas de óleo no mar de águas turquesas. A maior preocupação de ambientalistas é com o Parque Marinho de Blue Bay, que reúne espécies de corais e peixes únicos na região. Países ibero-americanos, entre eles o Brasil, discutiram hoje o cumprimento das metas para o desenvolvimento sustentável do planeta. No encontro, que foi virtual, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou as políticas de combate ao desmatamento na Amazônia. E a repórter Márcia Fernandes acompanhou. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17 compromissos assumidos por 193 países, inclusive o Brasil, em 2015. O documento prevê ações até 2030, que busquem a melhoria da saúde e do bem-estar da população, com a redução da pobreza e medidas que garantam o desenvolvimento sustentável e o respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. O vice-presidente Hamilton Mourão participou do encontro para falar sobre as ações do Conselho da Amazônia. Mourão, que também preside o Conselho, destacou que o meio ambiente é uma prioridade para o país e que, por isso, em maio deste ano, lançou a Operação Verde Brasil 2 para combater o desmatamento e o garimpo ilegal na Amazônia. O objetivo de combater as ilegalidades, notadamente desmatamento e mineração. Além de impedir a destruição da vegetação, o poder público tem procurado punir com maior rigor os responsáveis por esses ilícitos. Além dessas ações, Mourão defendeu o desenvolvimento sustentável da Amazônia com investimentos em novas tecnologias, fiscalização e ocupação regular do solo na região. Será preciso avançar na política de regulamentação fundiária, ordenamento territorial, zoneamento econômico-ecológico, fiscalização ambiental, somados
à melhoria no ambiente de negócios e ao investimento sustentável. Daqui a pouco você vai ver. As últimas homenagens ao bispo que dedicou a vida aos mais pobres. É depois do intervalo. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que quase 90% das empresas brasileiras tiveram que passar por algum tipo de adaptação para enfrentar a pandemia. Serviços online e o teletrabalho estão entre as mudanças mais comuns. O Vinícius é sócio de uma academia e conta que, desde o início do isolamento social, a empresa oferece aos alunos orientação física e aulas à distância. A estratégia deu certo e vai permanecer no rol de serviços após a pandemia. Desde o começo a gente entendeu que a gente precisaria, nem que seja de forma virtual, estar perto. Criamos aulas ao vivo no Instagram, canal no YouTube para que o aluno pudesse praticar atividade física na casa dele. Criamos um produto que chama Personal Online, que ele veio para ficar. Eu me sinto muito mais segura em poder treinar na minha casa, como tem sido recomendado, e acho super válido continuar com a modalidade mesmo após a pandemia. Academias, salões de beleza e outros segmentos do setor de serviços que respondem pela maior parte do PIB brasileiro foram algumas das áreas mais atingidas pela crise e tiveram que se reinventar, oferecendo, por exemplo, serviços nas casas dos clientes. Já no setor de vestuário, outro grande prejudicado, 70% dos empresários afirmaram que acabaram desenvolvendo novos produtos e novos canais de venda e que pretendem mantê-los depois que a pandemia acabar. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas também mostrou que 62% dos comerciantes têm agora a internet como uma importante aliada. Antes da crise, esse percentual era de 47%. Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores foi a adoção do home office, aplicado por 83% dos empresários para as atividades administrativas. Uma das coisas mais importantes que eu acho que vai ficar para esse período posterior à pandemia é exatamente essa questão dos novos canais que foram sendo oferecidos de vendas, né? E também a questão do home office, principalmente para trabalhos administrativos. E esse processo já estava em curso no mundo inteiro, ia demorar algum tempo para se efetivar no Brasil e o período da pandemia acelerou esse processo, o que é muito importante para a economia brasileira. A venda de produtos manufaturados brasileiros para os Estados Unidos caiu com a crise norte-americana. Já a China segurou as exportações brasileiras no primeiro semestre desse ano com a compra de bens primários. A soja e o minério de ferro são os principais produtos exportados pelo Brasil. O maior comprador é a China.
E foi justamente o comércio com o gigante asiático que freou a queda nas exportações brasileiras no geral, que já chegam a menos 7,1% no acumulado do ano. Ao mesmo tempo em que as vendas para o resto do mundo caíram 15,2% de janeiro a junho deste ano, as vendas para a China cresceram 14,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em parte porque justamente a China tem se recuperado mais rapidamente do que a maioria dos outros países e também porque a demanda por soja, demanda chinesa por soja do Brasil, ela não sofreu impactos relevantes. Me parece que a China se antecipou, ela compra soja dos Estados Unidos também, mas me parece que ela está privilegiando a compra brasileira exatamente para se tornar menos dependente da oferta americana e, dessa maneira, ficar menos ameaçado por eventuais problemas nas relações bilaterais. Agora, no segundo semestre, o ritmo de exportações deve diminuir ainda mais. Mas, mesmo assim, a balança comercial deve se manter em crescimento. Até porque existe uma sazonalidade nas compras de soja, né? Ela geralmente é feita nos primeiros 8, 9 meses do ano. Mas, mesmo assim, a gente espera ver a balança comercial brasileira crescendo, né? Um superávit de pelo menos 53 bilhões de dólares, vindo de 48 bilhões no ano passado. Porque, ao mesmo tempo em que as exportações elas têm sofrido menos do que a gente esperava, as importações têm se contraído muito rapidamente. E o saldo da balança comercial é justamente a diferença entre as exportações e importações. A presença de produtos pirateados na internet disparou desde o começo da pandemia, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. A entidade também aponta um aumento no volume de produtos piratas comercializados no Brasil. Com a pandemia, os produtos ilegais que eram vendidos nas calçadas passaram a ser ofertados na internet. E tem de tudo, de eletrônicos a remédios de procedência desconhecida, que colocam em risco a vida das pessoas. Com a migração forçada para a internet por causa do fechamento das lojas, o comércio ilegal cresceu cerca de 200% nas plataformas online de março a junho deste ano, de acordo com a associação. Antes da pandemia, as perdas com esse tipo de comércio eram da ordem de 30 bilhões de reais ao ano. Prejuízo para o consumidor que compra produtos sem garantia, para a indústria que sofre com a concorrência desleal e para toda a sociedade, já que o Estado deixa de arrecadar com impostos. Se nós levarmos em conta a alta do desemprego, a crise econômica causada pela paralisação da economia, isso tudo faz com que o problema do contrabando e da falsificação se agrave mais ainda. Este ano, a Polícia Federal realizou 3 grandes operações em todo o Brasil, todas com números recordes de apreensões, mas faz uma ressalva quanto ao volume de mercadorias apreendidas. O aumento das apreensões significa um aperfeiçoamento da fiscalização, entendeu? Não é porque nós estamos apreendendo mais que está entrando mais produtos ilícitos no Brasil. E hoje a polícia apreendeu mais de 5.000 produtos falsificados num só comércio na região central da capital paulista. A cidade de Araras, no interior de São Paulo, tem esse nome por causa do rio que corta o município e pelo grande número de aves na região, mas nem todas estão protegidas. Um projeto de combate aos maus-tratos e ao tráfico de animais existe há 6 anos na cidade. Nesse período, 300 araras voltaram à natureza recuperadas. E para comemorar o aniversário desse centro de reabilitação, caixas estão sendo instaladas com o objetivo de incentivar a reprodução dos animais. A reportagem é da TV Claré, afiliada da TV Brasil. Essas são as araras canindés, típicas da cidade. As vermelhas também costumam aparecer, mas são mais raras. As aves que dão nome à cidade muitas vezes são vítimas de crimes como tráfico de animais e maus tratos. As que são recuperadas são trazidas para o CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres Pro Arara. Em 6 anos de trabalho,
cerca de 300 já voltaram para a natureza. E agora, para comemorar o aniversário do órgão, foram produzidas 6 caixas com madeiras doadas, que vão servir de ninhos para que elas possam se reproduzir entre os meses de agosto e dezembro. No ano passado, pelo menos 4 filhotes nasceram no município. As caixas vão ser colocadas em árvores com altura de aproximadamente 7 a 8 metros. Os locais escolhidos ficam na rota dos voos das aves. E aí é só torcer para que as araras encontrem os ninhos. A gente escolheu alguns lugares onde tem a presença de arara e que a gente consiga fazer um monitoramento e manter uma certa segurança do local. Morreu nesse fim de semana o bispo emérito de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Dom Pedro Casaldáliga tinha 92 anos. Veja agora como foram as homenagens, também na reportagem da TV Claré. O velório de Dom Pedro Casaldáliga começou na capela do Colégio São José de Batatais, mantido pelos missionários claretianos no interior de São Paulo. Admiradores de várias regiões vieram para a despedida do bispo. Casaldáliga estava internado na Santa Casa da cidade e morreu de insuficiência respiratória devido a complicações do mal de Parkinson. 4 exames para Covid-19 deram negativo. Nascido na Catalunha como Pere Casaldáliga em 1928, o missionário veio para o Brasil no final da década de 1960 e já permaneceu na região de São Félix do Araguaia, norte do estado do Mato Grosso. Deixou, além de todo o legado do seu trabalho, uma legião de seguidores e admiradores. Casaldáliga ajudou a fundar o Conselho Indigenista Missionário e a Pastoral da Terra, e era também um defensor dos direitos das mulheres. Também teve como bandeira a educação para um povo que sequer tinha escolas para cursar, trajetória que rendeu um filme biográfico, Descalço sobre a Terra Vermelha, produzido e lançado em 2014 por produtoras espanholas em parceria com a TV Brasil. Para os missionários claretianos, um trabalho para ficar eternizado. Na igreja também se tem o costume, os santos, as pessoas muito importantes, que viveram uma autenticidade total de vida como Pedro, de serem chamados santo súbito, isto é, que sejam reconhecidos santos logo. E é isso que nós pedimos, que Pedro seja reconhecido um santo da igreja. Última notícia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado subitamente da sala de imprensa da Casa Branca agora há pouco, depois que tiros foram ouvidos no jardim. Trump concedia uma entrevista coletiva quando foi retirado por agentes de segurança e ficou alguns instantes numa sala reservada. Logo depois, o presidente voltou e explicou que o tiro foi dado por um agente secreto e atingiu uma pessoa que foi levada ao hospital. Trump não deu mais detalhes sobre o motivo dos disparos. E o Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte. Ótima noite e até amanhã.